um pedaço, porque eu não vi que tinha parado de gravar. Enfim, na década de 40, com o serviço social institucionalizado. O que quer dizer institucionalizado? Ele passa a ser uma profissão, ele ganha profissionalização, ou seja, para de ser uma ajuda, para de ser visto o serviço social a partir de 40, ele para de ser visto, né, como caso de polícia. Quando você escutarem, o serviço social passa de caso de polícia para caso de política, quer dizer o quê? Até na década de 30, quem não ia, né, dentro dessa pecinha que cada um formava, essa máquina toda e não funcionava, eles eram punidos. Todos os problemas sociais era individualizado, colocava como se esse problema fosse problema da pessoa, a família, né? Você é pobre, você não tem onde morar, você tá miserável porque você não está lutando o suficiente, você não está fazendo o suficiente. Então, ele era tido como um caso de polícia, ou seja, punitivo. A partir da década de 40, ele sai desse viés punitivo, individualizador, de colocar que os problemas sociais eles eram oriundos das pessoas, e passa-se a entender que o Estado ele teria que manter, né, essa máquina girando. E a Mary Richmond ela traz para o serviço social brasileiro, como está escrito ali, a serviço do Estado, né, demandado pelo Estado, pela burguesia, um novo jeito de fazer o serviço social. E ela traz esse tipo de atuação que ela coloca como caso, grupo e comunidade. Eram atuações que tinham uma base científica, tá? Depois eu mando para vocês em relação ao positivismo, que é crucial para entender Mary Richmond, entender o positivismo, mas é muita coisa para um dia só. Enfim, esse trabalho, ele ainda, o assistente social, ele não era autônomo, ou seja, a gente não pensava sobre o que estava acontecendo, o que estava demandando, né, o serviço social, qual era o motivo de tudo aquilo tá dando errado, de estar todo mundo em extrema pobreza. Não tinha esse pensamento ainda. Por isso que se fala que se desenvolvia um trabalho tarefeiro e sem reflexão crítica, porque não se pensava no que estava causando, e sim, vamos resolver isso aqui de forma individualizada, né? Aí aqui, tudo que eu coloquei de preto, gente, é porque em algum lugar da prova vai perguntar, tá? Só uma dica. Então aqui, não é a miséria que se modifica, mas a origem da produção das desigualdades sociais que acentuam a pobreza. Ou seja, a pobreza, a miséria sempre existiu, mas a partir do capitalismo ela tem uma nova forma de pobreza. Por quê? Porque é uma pobreza gerada, né? Uma pobreza explorada. Então, o serviço social ele surge como essa profissão para intervir nessas desigualdades que estavam ali na classe trabalhadora. A década de 40 até a década de 60, nós temos esse mesmo viés, né? E aí, quando passa-se para a década de 60, aí já com uma maturidade maior dos assistentes sociais, certo? E com essa nova maturidade, os profissionais, porque nós tivemos lá em 36, nós tivemos a primeira escola de serviço social, né? Ainda não tinha a mesma base, o mesmo currículo, a mesma grade curricular que nós temos hoje, não tinha. Mas já tinha mais técnica a partir de Mary Richmond, né? Que começou a ser colocado na grade curricular. Porém, ainda era uma profissão que só fazia o que se mandava, não pensava sobre. E os assistentes sociais, né, que nós temos esse feeling, começou na década de 60, no início da década de 60, começaram a ter pequenas reuniões dizendo, olha, não está dando certo. O que a gente está fazendo não está funcionando, a gente precisa de alguma forma mudar isso. Então, nós entramos na década de 60 com esse movimento de reconceituação. Esse movimento de reconceituação, o que ele quer dizer? Uma revisão do serviço social. Nós temos até a década de 60 um serviço social tradicional. O que quer dizer tradicional? Tudo mantido de acordo com a igreja, com o empresariado, com a burguesia, com o Estado, tudo de uma forma que colocava
todas as desigualdades como algo natural. E o serviço social na década de 60 começou a ver que não estava dando certo manter a classe silenciada. Tanto porque o serviço social nada mais é do que classe trabalhadora também. Começou a outras pessoas a serem assistentes sociais, ainda não homem, tá? A partir de 50 sim, verdade, a partir de 40 e tanto, 50 já começam a ter assistentes sociais homens. Então eles começaram a perceber que não estava dando certo, que não tinha como continuar enxugando o gelo. Então nós temos, né, a partir de professores, né, dessas faculdades de serviço social, dessas escolas de serviço social, que começou em São Paulo, em 36, em 37 foi para o Rio de Janeiro. Aí, depois da primeira, começou a ter em todos os estados uma escola de serviço social. Então, a partir disso, quando os assistentes sociais se juntavam, eles começaram a perceber que não estava dando jeito. Então, eles começaram a pensar novas formas de fazer profissional, né? O serviço social já era institucionalizado, já era uma profissão, então eles precisavam pensar uma maneira. Então, dentro, né, eu também não vou me ater muito a isso, porque agora em introdução vocês não veem muito isso, vocês só passam por ela, porque é mais no próximo período vocês vão ver bastante sobre esse movimento de reconceituação para entender que a primeira vertente da década de 60 é a vertente modernizadora. O que queria? Modernizar o serviço social, certo? A gente também tem sempre que lembrar que o serviço social ele vai andando de acordo com o que está acontecendo no Brasil. O que nós tivemos na década de 60? Em 64, mais precisamente. A ditadura militar, né? A ditadura militar toma o poder, ou seja, inicia-se uma ditadura. Nesse momento, a ditadura, né, querendo colocar como se eles estivessem fazendo um bem, né, porque o nacionalismo voltado na ditadura é de que a mesma coisa que Bolsonaro tentou fazer, o Brasil é nosso, o Brasil acima de tudo, Deus acima de... Exatamente, é uma ditadura, né? Porém, é uma ditadura diferente uma da outra, né? A ditadura militar, ela veio com esse nacionalismo de que a gente tem que manter a ordem. Então, eles começaram, né? O serviço social ainda tinha aquele negócio assim, poderia trabalhar, eles podiam, eles eram demandados para trabalhar. Porém, eles respondiam a quem? Ao Estado e a ditadura. Então, nesse primeiro momento, modernizou-se um pouquinho o serviço social. Porém, na década de 70, em 72 mais ou menos, 71, começa-se um novo movimento. Esse novo movimento foi chamado de reatualização do conservadorismo. Esse momento de reatualização do conservadorismo estava naquele pico máximo da ditadura. No pico máximo da ditadura, o que fez? Reatualizou o conservadorismo, ou seja, tudo que a modernizadora evoluiu, enquanto assistente social pensante, a reatualização do conservadorismo puxou para trás, certo? Por quê? Porque estava... por isso que tem tantos assistentes sociais, pessoas, cantores, que lutaram contra a ditadura, foram mortos, foram torturados. Por quê? Porque ia contra o sistema. E essa reatualização do conservadorismo, ela foi muito reduzida, né? Regressa, na verdade, reduzida não. Regressou, voltou. Tudo que tinha melhorado, voltou. E, assim, não vou dizer para vocês, ó, em 60 começa a modernizadora, 70 acaba. Não. Como o serviço social ele estava em todos os estados brasileiros, ela foi indo, tipo, em 60 e pouco já começou a modernizadora, entre 60 e 70 começou a reatualização do conservadorismo, sendo que, no pico mesmo da ditadura, nós temos isso aqui, que também não vou falar muito para vocês, mas digamos que isso aqui foi o ponto alto do serviço social, o método BH. Ou seja, professores da PUC, São Paulo, mas principalmente de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. Os professores fizeram um congresso, que depois nós vamos chamá-los de Congresso da Virada. Nós comemoramos ele até hoje. Por quê? Porque os professores do serviço social, Tô só arrumando aqui a câmera que ficou ruim. Os alunos de serviço social, os profissionais de serviço social,
começaram a lutar contra a ditadura, pelo fim da ditadura e a redemocratização do Brasil, ou seja, o Brasil precisava redemocratizar. O que quer dizer? Ser um país democrático. Então, na década de 70 e 75, entre 70 a 75, começou esse método BH, onde esses assistentes sociais, professores, alunos, simpatizantes, começaram a buscar meios de derrubar a ditadura e mudar o serviço social. E aí, com o fim da ditadura, né, na década de 80 nós temos o fim da ditadura, o início da redemocratização no Brasil, e nós temos a nova vertente, a intenção de ruptura. Essa intenção de ruptura queria o quê? Romper totalmente com o serviço social tradicional, certo? O serviço social tradicional era aquele tarefeiro. A partir da intenção de ruptura, nós temos acesso a toda a teoria crítica de Karl Marx. E a partir disso, nós temos uma visão, né? Uma visão de estrutura da sociedade, das relações. Começamos, né, enquanto assistentes sociais, a entender o que gerava a pobreza, o que gerava toda essa desigualdade. Então, a partir do método BH, a partir do movimento, né, de todos os assistentes sociais, nós temos a intenção de ruptura, onde nós começamos a entender o serviço social enquanto uma perspectiva de direito. Né? O serviço social, ele deixa de ser uma ajuda, uma caridade na década de 80 e passa a ser um direito. O que é que perpetuou o serviço social? Porque assim, o serviço social é o nosso curso. A assistência social é a política pública, que a partir de 1988, né, eu não coloquei isso aqui porque também não está na apostila, eu não posso falar muito, mas eu preciso falar para vocês entenderem. Em 88 nós temos a nossa Constituição Federal promulgada e nela é tido o quê? A assistência social é um direito de todas as pessoas que dela necessitar e um dever do Estado. E aí ela entrou num tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social ela é um triângulo que vai colocar a saúde como universal, todos podem acessar, a previdência social, ou seja, a previdência ela coloca como contributiva, né? Você contribui, depois você recebe, e a assistência social, ela não é universal. Por exemplo, se você ganhar uma renda per capita acima do que é necessário, do que é solicitado pela assistência, você não tem acesso ao Bolsa Família, por exemplo. Então, a assistência social, ela entrou enquanto uma política que seja condicionada, né? Ela tem condicionalidades. Então, a partir da década de 80, em 88, o serviço social ele passa a ser uma política pública de obrigação de sua manutenção e oferta do Estado e de direito de todos aqueles que necessitarem, ou seja, todas essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, de risco social. E aqui, essas coisas eu coloquei aqui para vocês porque está na apostila, não precisam se apegar muito, quem não quiser nem ler a apostila nesse pedaço, não vai fazer falta, tá, gente? Estou dizendo isso como aluna, porque eu achei que faria e não fez. Então, aqui nessa definição local e global, ou seja, do Brasil e do mundo, o assistente social trabalha no âmbito das relações sociais, ou seja, a relação entre classe trabalhadora, classe dominante, as relações entre o Estado, enquanto uma máquina pública, e as pessoas, né? Famílias, a gente vai ver depois em outras disciplinas, principalmente em TPM, vocês vão ver que nós temos organizações, que uma é a família, né? É a primeira parte que a gente é socializado, a escola, a igreja, a comunidade. Então, nós fazemos a mediação dessas relações e nós temos, né, a partir da década de 88, com o serviço social passando a ser uma política pública, nós já tivemos, né, depois também eu vou passar para vocês, vou passar muito rápido hoje, mas que nós tivemos evoluções do código de ética, ou seja, nós tivemos 5 códigos de ética, porque eles vão acompanhando. Lembra que eu falei que o serviço social ele sempre vai responder ao que está acontecendo no Brasil, politicamente, economicamente, socialmente? Então, a partir do Código de Ética de 1990, nós temos um novo tipo de serviço social, onde nós nos vinculamos à classe trabalhadora, nós nos entendemos enquanto
classe trabalhadora, ou seja, o assistente social é classe trabalhadora. Por quê? Porque nós também vendemos a nossa força de trabalho para alguém. Para quem? Geralmente para o Estado, que o Estado ele é o maior empregador do serviço social. Não é o único, mas é o maior. Então, assim, nós, a partir do movimento de reconceituação, nós temos como princípios a defesa dos direitos humanos, da justiça social. Então, aqui, eu vou passar bem rapidinho para a gente ver se a gente consegue finalizar pelo menos a unidade 1 e 2. Aqui fala-se da coletividade, o que nós lutamos? Pelo que nós lutamos? Pela justiça social, pela democracia, pelos direitos humanos, pela autonomia do sujeito. O que essa autonomia ela quer dizer? Ela quer dizer que a gente quer que as pessoas possam viver com dignidade, ou seja, tendo acesso às suas necessidades por elas mesmas. A gente, enquanto assistente social, não quer que as pessoas sejam tuteladas, ou seja, que o Estado banque, né? Falar, as pessoas querem o serviço social, as políticas de transferência de renda para ficar mamando na teta do governo. Primeiro, que é um direito. Segundo, que é um dinheiro que nós mesmos produzimos. E terceiro, a gente precisa não tutelar essas pessoas. A gente quer dar meios para que elas possam, pelas próprias pernas, andarem, né? É essa autonomia a qual a gente fala. E a cidadania é isso. A cidadania é esse conjunto de direitos. Que a pessoa tenha acessos, que ela tenha dignidade, que ela tenha direitos, que ela tenha saúde, educação, todas as coisas que ela precisa. Então, assim, essa parte também é só importante entender. Importante entender que a nossa profissão, ela possui princípios e valores, né? Também não vou me ater aqui, depois vocês leem, mas aí vocês lembrem que os princípios que o serviço social defende são esses: os direitos humanos, a dignidade humana e a justiça social. E aqui, né, eu acho que ainda no final da unidade 1, a gente já tá há um tempão e não chegamos nem na unidade 2 ainda, hein, gente? O negócio é doido aqui. Mas a gente faz uma outra aula, não tem problema. Aí aqui eu coloquei algumas informações mais importantes lá da apostila também, para que vocês leiam. Continua falando as mesmas coisas que a gente já falou antes, né? Que a gente atua nas expressões da questão social. Nós não temos uma questão social porque nós temos diversas expressões dessa questão. E essa questão social, ela é nada mais, nada menos que o nosso objeto de trabalho. Porque tudo que o assistente social trabalha, em qualquer, seja na saúde, na educação, seja na política social básica, na especial, independente de onde a gente atue, a gente vai atuar em uma desigualdade social, certo? A gente vai atuar numa expressão da questão social. Então, ela é nosso principal objeto de trabalho, né? Ela é a matéria sobre a qual a gente trabalha. E aí, a partir da redemocratização do Brasil, do movimento de reconceituação, começa-se a vir várias coisas. E aí, nós temos três bases, né, do nosso projeto ético-político. Antes de eu explicar, eu vou falar bem rapidinho o que é o projeto ético-político. O projeto ético-político é um projeto de sociedade. O que quer dizer? Quando a gente tem uma profissão que a gente vai dizer, ó, a gente vai atuar dessa forma, a gente vai atuar desse jeito. Por que a gente vai atuar desse jeito? Porque a gente quer um novo tipo de sociedade. Qual é a sociedade que a gente quer como assistente social? Nós queremos uma sociedade sem exploração. Eu quero uma sociedade, enquanto assistente social, em que uma pessoa não precise pegar osso no lixo e outra coma em um jantar carne de ouro. Nós queremos os direitos para todas as pessoas, que as pessoas tenham essa dignidade. Então, o projeto ético-político do serviço social é um projeto de sociedade, onde o serviço social chega pensando de forma ética, política, sobre a igualdade, sobre a cidadania, sobre a universalização das políticas públicas, sobre a emancipação, né, dessa classe trabalhadora, da liberdade de escolha dessa classe. Então, o projeto ético-político, ele visa um novo tipo de sociedade. E aí, para fazer esse projeto ético-político do serviço social, esse projeto de sociedade que a gente almeja um dia conquistar, e só um spoiler para vocês, a gente só vai conseguir esse novo tipo de sociedade quando o capitalismo deixar de existir. Mas isso é uma conversa
séria para outro momento, pessoal. Que é pesado, porque nós fomos criados, fomos doutrinados a entender que o socialismo... Quem já não ouviu? Ah, quer ser socialista, vai para Cuba. Nós temos diversos tipos de socialismo. E quando fala que o serviço social ele tem uma visão socialista, não quer dizer que a gente vai pegar a propriedade de todo mundo, dar para o governo e o governo vai dividir. Nós queremos dizer que as pessoas elas devem ter acesso. Não é justo. Eu moro em Araruama. A cada uma rua que eu passo aqui em Araruama, você vai ver pelo menos, no mínimo, 5 casas abandonadas. E você vai andar no centro, você vai ver pelo menos 10 pessoas em situação de rua. Onde que em um estado, que é um estado que deve gerir, né, a população, deve cuidar dos direitos, das políticas públicas, pode olhar para pessoas em situação de rua e não fazer nada, né? Então, assim, esse é o tipo de socialismo que o serviço social almeja, uma nova ordem societária que a gente almeja, mas isso é um papo muito sério para depois, a gente ainda vai ter ele. E aí, o serviço social, para construir esse projeto de profissão, esse projeto de sociedade, ele vai usar 3 coisas. Primeiro, a lei de regulamentação, que é essa lei 8662 de 1993. O Código de Ética Profissional, de 1993, e as novas diretrizes curriculares da ABEPS, Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, que é da data de 1996. Então, nesse novo projeto de sociedade, nós baseamos nisso. Por quê? Porque a lei de regulamentação, ela vai dizer o quê? O que é uma atribuição privativa do serviço social, ou seja, o que o serviço social somente ele pode fazer e o que é competência do serviço social, ou seja, aquilo que compete a outros profissionais, mas que o serviço social também pode fazer. E esse eu coloquei aqui nas competências e habilidades do serviço social. Também não vou me ater porque nós só temos 10 minutos, gente. Então, as competências do serviço social, elas são divididas em 3. Ético-política, que vai falar sobre toda essa parte de código de ética na profissão, nossas competências, nossas habilidades. Teórico-metodológico é o fazer, né, profissional. Você tem uma teoria e você tem uma prática. E quando vocês escutarem alguém falar assim que na prática a teoria é outra, gente, passa longe de pessoas assim. Porque uma não sobrevive sem a outra. Você não consegue ter uma prática se você não conhecer a teoria. E você não consegue desenvolver a teoria se você não tiver a prática. Ou seja, uma dá luz à outra, uma dá base para a outra. Então, o teórico metodológico é a nossa capacidade de articular, né, a realidade social a qual os nossos usuários estão vivendo com o que eles estão recebendo. Qual é a nossa prática profissional? Então, o teórico metodológico ele quer dizer sobre isso. E o técnico operativo, ou seja, nós temos uma capacidade teleológica, que depois eu vou explicar para vocês também, uma capacidade de idealizar. A gente não tem uma ação no serviço social sem ser pensada. Nós temos habilidades para usar os nossos instrumentos, entrevista, relatório, visita domiciliar, todos os nossos instrumentos do serviço social. A gente tem a habilidade de articular eles, certo? Então, assim, para o serviço social, essas 3 dimensões, elas são dimensões indissociáveis. Ou seja, eu não posso ter uma atuação que é pautado ético-politicamente sem estar associada a minha capacidade de reconhecer a realidade social e associá-la ao técnico operativo, que é o que eu vou idealizar e como eu vou pôr em prática. Então, essas 3 dimensões, elas são indissociáveis, ou seja, uma não sobrevive sem a outra, uma não pode ser feita sem a outra, né? E a gente só chegou na unidade 2, gente. Eu vou parar por aqui, porque a gente não vai conseguir falar de tudo. Vou voltar aqui para nossa tela. Interromper compartilhamento. Disso tudo que a gente conversou. Vocês têm alguma dúvida?
alguma coisa ficou... Tipo assim, eu sei que é muita coisa, que a maioria das coisas vocês vão falar, sério, que loucura é essa? Quero descer desse barco. É, eu sei, é assim mesmo, gente, mas não fiquem desesperados, que é assim pra todo mundo. Ah lá, minha chamada termina em 10 minutos. Tudo bem, já entendi. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Gente, olha o meu cabelo. Ah, meu Deus, que amor. Obrigada, Van. Obrigada, mesmo. É porque... Quem me dera, viu? Quem me dera. Eu gostaria muito de poder... Ano que vem, eu me formo esse ano, né? Então, ano que vem eu começo meu mestrado. Ano que vem eu já posso... No meio do ano que vem eu já posso dar aula de introdução. Eu vou escolher. Então, aí eu vou fazer. Depois eu vou fazer o mestrado, né? Pra poder dar aula de todas. Todas as matérias voltadas para o serviço social eu vou poder dar. É. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês querem abrir a câmera pra eu ver todo mundo? Eu tô aqui, ó, descabelada. Com a roupa que eu estava o dia inteiro limpando casa. Menina, olha pro meu cabelo, gente. Olha, graças a Deus eu só tava projetando a tela. Não estavam me vendo, não, né? Mentira. Mentira. Fala isso não, gata. Em nome de Jesus. Olha o meu cabelo, gente. E eu fico assim, né? Eu dou aula assim, né? Eu sou muito doida, gente. Eu sou muito doida. Arrasou. Arrasou. Tomamos banho junto. Quem falou? Foi Camila? Tomamos banho com a Camila, gente. Primeira aula. Misericórdia. Tá vendo? Então, gente, só pra gente fechar bem isso aqui, a gente precisa entender que o serviço social, ele é assim mesmo. A gente responde a tudo que está acontecendo no Brasil, porque que quando entra, né, quando a gente fala que o neoliberalismo ele chega no Brasil, o neoliberalismo também é uma doutrina, vamos dizer assim. É como se fosse o estado de bem-estar social aqui, onde o estado ele provém políticas públicas, e o neoliberalismo aqui, que é contra todos, né? Que a política pública ela vira uma despesa do Estado. Então eles querem retirar. O neoliberalismo ele retira direitos. O neoliberalismo ele foca no quê? No dinheiro que é feito pelo Brasil. Ou seja, depois a gente vai conversar porque ele é um pouco complexo de entender no início, sim. Mas a gente só precisa pensar que o neoliberalismo, ele retira direitos, ele retira políticas públicas, ele coloca todo o investimento do Estado, porque nós temos um Estado que tem um cofre, né? Ou seja, é o nosso fundo público, e esse fundo público, ele vem de onde? De nós, de todos os nossos impostos, dos concursos públicos, e esse dinheiro, ele é dividido. E o neoliberalismo, ele vai pegar uma porçãozinha pequenininha, vai jogar pro tripé da Seguridade Social, ou seja, para saúde, para assistência, para previdência, para educação, para segurança, vai pegar um pouquinho, né? Vamos botar um pouquinho aqui? Bota um pouquinho. Vai pegar pro capital,